Estamos acompanhando diversos exemplos de como aliados têm reagido e resistido às ações de Donald Trump e de seu governo. O México, com Claudia Sheinbaum, é um caso notório. No entanto, o principal exemplo que abordaremos nesta entrevista de domingo de manhã é o Brasil, pois a resistência brasileira tem se mostrado significativa e, até o momento, tem conseguido conter as iniciativas de Trump, servindo como modelo de como, junto com o Canadá, é possível expressar críticas de forma firme. É possível manter determinação e oposição a um governo Trump considerado instável. Falaremos sobre o presidente Lula, mas o foco principal será o ex-presidente Bolsonaro, recentemente condenado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, em uma decisão de 4-1, por tentar derrubar a democracia brasileira em janeiro de 2023, recebendo uma pena de 27 anos de prisão. Observa-se a resposta dos Estados Unidos e a contrarresposta brasileira. Para cada medida do governo Trump, houve reações efetivas por parte do governo e da população brasileira. Recentemente tivemos a 5ª votação final no STF, que confirmou a condenação de Bolsonaro, aliado próximo de Donald Trump. Ele e 7 de seus apoiadores receberam a sentença, com Bolsonaro cumprindo prisão domiciliar e proibido de se manifestar nas redes sociais. Essa condenação demonstra que medidas externas, como pressões políticas ou econômicas, não alteram a soberania de um país aliado, que possui sua própria Constituição e processo democrático, distinto do sistema americano. Após a condenação, o governo Trump reagiu com medidas como sanções pessoais contra o ministro Moraes, responsável pelo caso, incluindo restrições financeiras e de viagem. Apesar disso, essas ações não influenciaram a decisão brasileira. Houve ainda manifestações públicas e declarações de membros do governo americano sugerindo intervenção econômica ou militar no Brasil. Mas o sistema judicial brasileiro continuou a seguir seu processo de julgamento, com base nas provas apresentadas. Durante a votação, o ministro Flávio Dino destacou que decisões judiciais não seriam afetadas por postagens ou pressões externas nas redes sociais, reafirmando a independência do STF e a fundamentação da condenação de Bolsonaro. Alguém acredita que um tweet de um funcionário de um governo estrangeiro poderia alterar uma decisão da Suprema Corte? Marco Rubio respondeu com um tweet afirmando: "Os Estados Unidos reagirão a essa caça às bruxas." Mas quem decide o que é uma caça às bruxas? Historicamente, os Estados Unidos usaram recursos como a CIA para influenciar governos e apoiar ditadores, e agora, segundo as declarações, estão ameaçando o Brasil, que tem respondido às pressões. Temos alguns exemplos claros de resistência. No hemisfério norte destaca-se o Canadá, com Mark Carney, que tem trabalhado para fortalecer a economia e desenvolver sua infraestrutura, tecnologia e manufatura, buscando reduzir dependência dos Estados Unidos e focar no próprio crescimento nacional. Esse modelo mostra como um país aliado pode manter sua autonomia econômica e política. O México também apresenta um caso relevante. Claudia Sheinbaum, economista formada, tem atuado de forma estratégica nos bastidores, incluindo questões industriais e comerciais, especialmente na indústria automobilística, onde uma parte da produção americana depende de fábricas mexicanas. Além disso, o México lida com desafios na imigração pela fronteira sul, o que também influencia negociações bilaterais. O Brasil, por sua vez, tem resistido às pressões externas. Segundo relatos, ações e ameaças econômicas de Donald Trump estariam direcionadas a aproximar o país da China. Mas a população brasileira tem demonstrado resistência, mantendo o apoio interno ao governo. A popularidade do Brasil perante os Estados Unidos caiu, mas a aprovação interna se manteve alta, com investimentos chineses sendo direcionados a áreas como energia, infraestrutura e petróleo. Outros exemplos incluem a Coreia do Sul, onde diplomacia e ações econômicas foram impactadas por decisões da administração americana, mostrando efeitos sobre fabricantes de chips e projetos industriais importantes para os interesses americanos. No caso do Brasil, as tentativas de pressionar o governo eleito, liderado por Lula, não mudaram o curso das decisões políticas, judiciais e constitucionais do país. O governo brasileiro segue exercendo sua soberania, mantendo seus direitos civis e sistema de justiça independentes. Em um evento recente, Trump e Lula estariam convidados para o mesmo casamento,
relacionado ao filho de RFK Jr. e uma personalidade brasileira, mostrando que, mesmo em situações internacionais complexas, os laços diplomáticos continuam. O Brasil demonstra, assim, uma terceira forma de resistência e oposição às pressões externas do governo Trump, mantendo sua autonomia e caminhos próprios. Bom, a soberania de um país e o respeito às suas instituições podem resistir a pressões externas, mesmo de uma superpotência como os Estados Unidos. A condenação de Bolsonaro e a postura firme do STF reforçam a importância de um sistema judicial independente, capaz de manter a ordem democrática. Além disso, países como Canadá, México e Coreia do Sul demonstram que políticas estratégicas, planejamento econômico e diplomacia ativa podem proteger a autonomia nacional. O Brasil, mantendo seu foco interno e aceitando investimentos estratégicos, mostra que a resistência pode ser organizada e eficaz, mesmo diante de ameaças políticas e econômicas externas. Lembrando que a força de uma nação também se mede pela firmeza com que protege seus direitos e instituições. Com isso, vemos que a resistência a pressões externas exige planejamento, coesão interna e respeito às instituições. Governos e populações que conhecem seu próprio sistema legal e político podem enfrentar desafios de forma organizada, garantindo que decisões externas não interfiram em processos democráticos legítimos. A atuação estratégica de países como Canadá e México ilustram a importância de desenvolver infraestrutura, tecnologia e economia própria para reduzir vulnerabilidades externas. O Brasil mostra que manter o diálogo interno, investir na justiça e na governança e resistir de forma estruturada a pressões políticas são ações essenciais para preservar a soberania e a autonomia nacional. Agora me diz, se você estivesse no lugar do STF, como reagiria a pressões externas de outro país? E qual estratégia você considera mais eficaz para proteger a soberania de um país frente a influências estrangeiras? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. Deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Não se esqueça também de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa história incrível e cheia de estratégias internacionais.